todos aqui me conhecem, eu sou secretária de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito aqui do município de Ascurra. Vim aqui para esclarecer sobre algumas obras municipais, né? Não sei se vocês querem fazer perguntas, eu só posso já dar uma explanada aqui. Você faz uma explanação, depois o abre perguntas para algum vereador. Ótimo. Então, assim, pessoal, eu gostaria só de começar diferenciando o que é a Secretaria de Planejamento da Secretaria de Serviços Urbanos, que eu acho que o pessoal acaba fazendo confusão, confundindo ou juntando as duas, achando que é uma coisa só. A Secretaria de Planejamento é responsável por elaborar projetos de obras, encaminhar para licitação, fiscalizar, acompanhar toda a execução da obra, fiscalizar, notificar as empresas quando necessário e fazer a prestação de contas, principalmente das obras que vêm de recursos federais e estaduais, que vêm aí, né, dos nossos deputados e enfim, tudo mais. A Secretaria de Serviços Urbanos ela é responsável pelas obras do dia a dia, pela manutenção da cidade, por roçadas, pela limpeza em geral e pelas obras que não precisam de licitação, que são obras realmente do cotidiano, do dia a dia, né? Então, a parte do planejamento, ela está cuidando agora, principalmente das 5 principais obras do município, que são as 5 maiores obras, que, inclusive uma obra histórica, né, que é a obra de pavimentação da Rua Indaial, lá do Ilse, né? Então, eu, na função de secretária e engenheira de formação, engenheira civil de formação, quanto o engenheiro Odirley, quanto o nosso novo engenheiro da casa também, o engenheiro Naim, né, que passou no concurso, nós fazemos a fiscalização, né, e o acompanhamento de todas essas obras. Dentre elas a obra do Ilse, já comentada, a obra do Ribeirão São Paulo, de pavimentação do Ribeirão São Paulo, que já está nos finalmente, já está quase acabando. Tem a obra da Ponte Guaricanas, né, a construção da ponte, que nós ganhamos o kit de transposição do Estado, né, da Defesa Civil, e a responsabilidade do município é a construção das cabeceiras da ponte. Também a gente teve a obra do pré-moldado, que a gente fala, né, que é a obra do Centro Integrado de Ensino, lá no pavilhão da Pertucci, lá no Parque Pertucci, e tem a obra da Unidade de Saúde do Bairro Estação. Então eu vou explanar um pouquinho sobre essas obras e depois, se ficar dúvidas, né, vocês vão me perguntando, vão tirando dúvidas, eu vou ficar aqui à disposição. Vamos começar pela obra da Ponte Guaricanas, que eu acho que é a que mais vai tirar dúvidas, e acho que é a principal obra que trouxe a gente aqui também. Pois bem, como eu já comentei, a gente recebeu do Estado, foi assinado um convênio com a Defesa Civil do Estado, para eles entregarem para o município kit de transposição. Né? Então, o que acontece? A responsabilidade do município fica com a construção das cabeceiras e é o que a gente está fazendo. Muito tem se falado sobre as cabeceiras, que elas estão condenadas, que vão cair, e não é nada disso, né, gente? Ela não vai cair, não está condenada, ela não tem nenhum problema estrutural. Não há problema estrutural, não há fissura, não é nada. Nós fizemos testes, inclusive, eu tenho gravado no meu celular vídeos que nós fizemos empurrando elas com maquinário, com retroescavadeira pesada, e não, ela nem mexeu nem no palito. Então, assim, não há problema estrutural, ela não vai cair. Quanto a isso, fiquem tranquilos. O que vocês veem é um problema estético. Ela esteticamente está inclinada. E quanto a isso, a empresa executora foi notificada. A empresa que executou a obra, que é a Petri, todo o processo licitatório está disponível no site da prefeitura para vocês acompanharem. Ela foi notificada e até o momento não nos retornou a notificação. Até agora ela não respondeu sobre essa notificação, referente à inclinação, mas de qualquer forma nós já descartamos qualquer problema estrutural, é realmente estético. Isso foi um problema na caixaria, na hora da execução, a caixaria eles fizeram dessa forma e foram sim devidamente notificados. A notificação está lá, quem quiser comparecer na Secretaria de Planejamento vai ver. O que a gente fez foi também, enquanto eles não respondem à notificação da empresa, é de prática que a gente tranque todos os pagamentos, a empresa não recebe mais nada. Ela fica isenta de receber qualquer pagamento e é exatamente isso que a gente fez. Ela não recebeu a última medição, está lá trancado até que respondam. A gente tentou, fez uma tentativa de conversa com eles pessoalmente, não deu certo, né? Eles foram tanto quanto negligentes nessa situação, por isso também foram notificados. E agora nós estamos aguardando a resposta deles, mas fiquem tranquilos, não tem problema estrutural nenhum na ponte. A Defesa Civil já veio fazer vistoria, a
a empresa, que é a Protensul, que vai fornecer os kits, também já veio fazer uma vistoria. E o que foi que eles solicitaram para a gente? A Protensul, que é a empresa que vai fornecer o kit de transposição, que fornece para o estado inteiro, fez uma vistoria e eles falaram para a gente o seguinte: olha, não tem problema estrutural nenhum realmente na ponte de vocês, o que acontece é que ela é muito alta, a altura dela é realmente muito elevada. Normalmente a gente está acostumado a instalar kits em cidades com 3 metros de altura, 3,5 metros no máximo. A nossa ela tem 6,5 metros, 7 com o bloco de fundação. Então, assim, inclusive isso foi um pedido da comunidade, né, da Guaricanas, que fizesse ela pelo menos 1 metro acima da antiga ponte que a gente tinha, para que não sofresse mais, para que a comunidade não ficasse mais isolada em períodos de muita chuva, de enxurrada, de enchente. Então, foi um pedido que foi atendido, sim, da comunidade. E o que acontece foi que o pessoal da empresa, da Protensul, solicitou para a gente fazer uma intervenção devido à altura. A altura, porque quando eles instalam kits muito altos, eles solicitam que seja feita uma intervenção, uma estrutura à parte das cabeceiras ainda. E é exatamente isso que a gente está fazendo na engenharia. Prontamente foi o que a gente fez. Nós estamos trabalhando no projeto dessa intervenção que a empresa solicitou, né? Então, assim, não existe problema nenhum com a ponte, ela foi executada conforme o projeto elaborado, ela não tem problema estrutural, é realmente uma intervenção solicitada pelo pessoal da empresa, da Protensul, que vai fornecer o kit. E nós temos que seguir, nós não temos opção, né? Se a gente quer receber o kit, se a gente quer ver a ponte pronta, a gente tem que acatar. Então é isso que a gente está fazendo, tá? A gente só está acatando aquilo que a empresa Protensul, né, lá de São José, solicitou para a gente, tá? Sobre a ponte Guaricanas é isso, depois se tiverem mais alguma dúvida, né, fica... Nós podemos fazer assim para não se perder. Alguém tem alguma dúvida sobre a ponte? Né? Vamos falar sobre a ponte. Boa noite. Então, eu gostaria de saber, já que a empresa pediu para fazer essa intervenção, mandar fazer mais uma parte na lateral, né, atrás das cabeceiras, com o tubo, e já tem data para isso começar, como é que vai ficar? Se a empresa é a mesma empresa que vai fazer, é outra empresa, como é que vai ficar isso aí? Então, nós estamos na parte de elaboração de projetos. Nós estamos ainda fazendo os projetos, a gente encaminha os projetos pouco a pouco para a empresa, para eles confirmarem também, né, se está ok, se é isso que eles querem. E a gente ainda não tem a empresa que vai fazer. Provavelmente não vai ser a mesma empresa, porque eles não responderam nem a notificação, então assim, né, estamos descartando essa empresa. Se eles não responderem realmente a notificação, vai ser aberto processo administrativo, vai ser rescindido o contrato, vai ser dado todo o andamento normal que tem que ser dado para uma empresa que, né, não responde a gente. E então não temos ainda a empresa, assim que o projeto estiver pronto. A previsão do projeto ficar pronta é pelo dia 20, pelo dia 19, 20 aí da semana que vem na outra. Então, assim que ele ficar pronto, a gente vai ver se a gente licita, né, a obra, vamos ver como que vai ficar, se a gente vai licitar essa obra, se a gente vai fazer pela prefeitura mesmo. Provavelmente ela vai ser licitada e aí entra um processo licitatório, e aí as empresas vêm, participam e vamos ver quem vai ganhar. Quanto tempo mais ou menos? Para executar? Sim, Para executar? Para executar a obra? Eu acredito que uns 30 a 45 dias para execução, por conta da cura do concreto. A cura do concreto completa 28 dias, então assim, a gente não pode deixar isso de lado. Precisa responder esses 28 dias da cura do concreto. Então, analisando, montando caixaria e tudo mais, o que precisa ser montado, eu acredito que no máximo em 45 dias. Vereador Márcio. Eu tenho umas perguntas sobre essa obra ali. Como você mesmo falou, ela não tem problema na estrutura, o problema é estético, né? Mas sendo que nem para nós, nem para a população, aquelas cabeceiras vai ficar embaixo da ponte e ninguém está preocupado com a estética. Então, Exato. já que o problema é estético e tem problema de estrutura, então tem algumas perguntas para fazer. Que, digamos, não seria minha, seria a própria população que fica pedindo, por isso que a gente vem aqui, estamos representando a população. Em primeiro lugar, teve um projeto para fazer aquelas cabeceiras, a empresa seguiu os projetos, e se não tem problema na estrutura, por que a empresa foi notificada e por que foi deixado fazer o pagamento lá pela notificação, né? E por que, se não tem problema na estrutura, por que fazer mais algumas sapatas ali, né? Que, pelo que o pessoal fala, ali foi colocado barro, tiveram que tirar o barro de novo, agora fazer sapata, né? É o que o pessoal comenta ali, né? Sim. Então, queria ver isso. Então,
como eu te falei, como eu falei a todos, realmente não tem problema estrutural, a questão realmente é só estética. Mas a questão estética também acaba afetando. Por quê? Existe um projeto, foi seguido um projeto, mas o projeto ela não estava inclinada no projeto, né? Ela estava retinha. Então, assim, a gente entende sim que foi uma desconformidade no projeto. Ela está um pouco inclinada, entende? Então, assim, a nossa cobrança é para que esteja 100% conforme o projeto. Não estando conforme o projeto, precisamos se notificar. E a notificação ela não vem somente em problemas estruturais. Ela vem também devido a problemas estéticos, ela vem em desacordo com o projeto. A notificação pode ocorrer por atraso de obra, ela tem milhares de possibilidades. A notificação é um descumprimento do objeto. De alguma forma, você descumpriu o objeto, não necessariamente seja na estrutura, né? Não necessariamente vai ocasionar um problema estrutural, mas sim um descumprimento de alguma parte do objeto. É basicamente isso aí. A intervenção que a gente vai fazer, como eu falei antes, quem solicitou foi a empresa Propensul por conta da altura dos kits, tá? É somente por conta da altura. Eles solicitaram que a gente ampliasse a base de contato dela, que a gente fizesse uma base maior de contato. É isso que a gente vai fazer. Depois que a obra estiver pronta, vocês vão conseguir visualizar isso um pouco melhor. Mas a gente só está aumentando a área de contato, tá? Ele não é um reforço estrutural, não é nada disso. A gente só vai estar aumentando a base dela. Obrigado, Renata. Então, só para a gente poder estar explicando para a população, que vai demorar mais algum tempo ali, né? Mas aí vamos estar entregando uma obra 100%, uma obra que vai ser durável, vai ser segura, não vai apresentar nenhum problema, nem que seja estético, seja de qualquer porte. Estético, no caso, um erro não da engenharia, da construtora. Da construção, né? Certo. Ninguém faz um projeto Está certo para ficar a verba, então. Fizeram certo. Exato. Vamos para a segunda parte. Ninguém mais quer saber. Alguém mais? Então vamos para a próxima. Tá certo. Agora eu vou falar da pavimentação do Ribeirão São Paulo. Eu sei que também surgiram alguns questionamentos sobre essa pavimentação. Agora ela já está nos finalmente, mas foi identificado durante a obra. Eu vou falar aqui dos problemas mesmo, porque a gente tem, não é? Nem tudo são flores e é importante a gente falar isso aqui sim. Para isso que existe a fiscalização de obras, senão não precisaria existir a fiscalização de obras, né? Se não tivesse os problemas aí. Nós identificamos sim na execução que o solo ele tinha baixa resistência, que significa que tinha solo podre. A gente chama, na engenharia mesmo, a gente chama de solo podre. Solo ruim, solo infértil, a gente chama, né? Inservível, enfim, tem vários nomes para isso. E o que acontece? Acontece exatamente aquilo que aconteceu ali. A pavimentação tinha recém sido feita, começou a passar os veículos com maior peso, ela começou a afundar. Assim que a gente detectou isso, já foi entrado em contato com a empresa, e a empresa já se propôs de imediato a resolver a situação. Ela falou, Tainara, vamos resolver isso aí de imediato, não tem problema nenhum. Foi pego, claro, durante a obra, um período de muita chuva, a gente sabe disso, que isso também acaba atrapalhando. A gente teve o problema do solo, que tinha baixa resistência, sim. E a gente também teve o problema de passar veículos pesados, o pessoal acabou não respeitando a sinalização ali, né? Eu sei porque quebraram vários materiais de sinalização da empresa, né? Os próprios moradores ali acabaram não respeitando as barreiras que foram feitas, o que a gente gerou bastante problema. A empresa chegou a vir conversar com a gente umas 3 vezes por conta dos moradores ali daquela região, não respeitarem a sinalização feita. Mas mesmo assim, nós continuamos a obra, colocamos rachão, reforçamos toda a base, todo o local onde tinha baixado, onde tinha dado, né, aquele solavanco, enfim, nós reforçamos com rachão. O rachão é o material mais, o melhor material que a gente pode usar para reforçar qualquer base, né? Então, assim, reforçamos tudo aquilo ali com rachão, tiramos tudo onde precisou tirar, a pavimentação com lajota, colocamos ali, depois eles bateram novamente a lajota. Então, assim, agora vocês vão passar ali, vão ver que está 100%. Executamos a lombada, ainda falta a parte de pintura, falta uma parte de sinalização ainda na obra, mas acho que vocês acompanharem ali vão ver que está bem 100%. Até aquela primeira lombada que foi executada, ali em frente à Cleide, a gente vai desmanchar ela e vai fazer uma nova faixa elevada mesmo, né, não lombada. Uma faixa elevada ali, conforme foi feito lá dentro, naquele trecho que foi feito lá dentro, que ela é uma faixa elevada assim, que ela fica suave, ela não fica aquela, né, aquela coisa ruim de passar, enfim.
algumas pessoas vieram, comentaram com a gente sobre isso e a gente vai refazer, tá? Então, só uma olhada ali. Sobre o Ribeirão São Paulo, vocês têm alguma dúvida? Vereador Lindo. Doutora, ali naquela região, ali nessa obra, fez críticas aqui, né? Então, não vamos esconder as coisas, vão ser bem claras, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção ali nessa obra foi que o calçamento ele desceu sem ter passado nenhum carro. Eu estive na noite do dia 17, que foi o dia que já começaram os problemas, e não tinha passado nenhum carro. Eu estive lá naquela noite, às 2 horas da manhã, né? A gente ia em direção ao Ribeirão São Paulo, ver se tinha algum transtorno por lá, e a gente viu. Então, eu acredito assim que mesmo o solo não sendo propício para isso, acho que faltou um pouco de acompanhamento nessa obra, né? Só que ao mesmo tempo eu também falei aqui que o município, a prefeitura de modo geral, ela não teve nenhum prejuízo porque a própria empresa ela cumpriu com todos, né? E cobriu tudo. Então eu acredito que em algumas partes acho que a gente acaba falhando também na parte de acompanhamento dessas obras, né? Tanto é que também a ponte da Guaricana, se ela está fora, é porque não teve acompanhamento. Então assim, só que tudo solucionado, não teve problemas com a prefeitura, apenas se prolongou um pouquinho mais o tempo de execução da obra, e então assim, o pessoal daí ficou um pouco mais assim tenso, porque demorou muito mais a obra com esses problemas, né? Era isso mais ou menos que aconteceu aí. Não teve problema de acompanhamento de obra, né? Isso, me desculpe, mas eu tenho que discordar. Acompanhamento de obra nós fazemos todos os dias, em todas as obras, vamos até 2 vezes por dia. Nós seguimos o projeto realmente a risca e a gente notifica quando tem que notificar, né? Então, quanto a isso, né, eu não posso concordar, quando o acompanhamento de obra a gente faz muito bem, né? A gente sabe que em outras gestões a gente não tinha isso, né? Tanto que quando eu cheguei, eu acabei pegando algumas obras sendo executadas já e resolvemos alguns problemas, né, que não estavam sendo resolvidos. Então, questão do acompanhamento de obra, tenho certeza que sim, tem, e qualquer dúvida, eu até me coloco à disposição. Eu estou na sala de planejamento, todo mundo que sabe, a maioria tem meu contato, tem meu número, me liguem, né? Se vocês verem alguma questão que ficarem com dúvida, liguem na hora, não tem problema. Meu celular está 24 horas disponível, eu fico disponível para vocês aí, mas de uma coisa vocês podem ter certeza, acompanhamento de obra tem. Mas cada obra ela tem uma particularidade diferente. Todo mundo aqui já deve ter feito ou reforma em casa, ou ter construído, e sabe que toda obra ela gera sim algum problema, e isso é normal, é isso que a gente inclusive aprende aí na faculdade da vida, que a gente se forma para resolver problemas. Então, quanto a isso, vai acontecer. Toda obra ela tem uma particularidade. Aí no Ribeirão São Paulo, eu não vi, na verdade, sem passar trânsito em cima, nenhum problema. Isso não acontece, porque isso mas assim, o que acontece é que o pessoal não respeitou a sinalização. Eles tiravam os cavaletes, eles tiravam toda a sinalização e passavam mesmo assim onde não podia passar. Tá, eu vi isso, eu presenciei em alguns momentos, tá, o pessoal desrespeitando a sinalização. Então passaram quando ainda não podiam passar, então aí acontece esse tipo de problema. Porque à toa, por nada, não é difícil acontecer. Foi no dia 17 de janeiro, né? No dia 17, às 2 horas da manhã, eu fui até Ribeirão São Paulo e já estava trancada. Não passaram em cima naquela noite, porque estava trancada e vai para frente. Mas, em todos os casos, é só um modo de dizer que as obras têm que ter acompanhamento bem de perto, né? Porque depois, na volta disso, né, a engenharia foi lá e colocou o rachão e não deu mais problema. Então, só deixa eu dar uma explicação do dia 17 de janeiro. A gente teve aquela chuva intensa de 17 de janeiro. A gente teve muitas ruas no município de Iachura. Se você subir a Jacó do Alfogo, lá teve lugar que o calçamento abaixou. E a Jacó do Alfogo está feita há quanto tempo? E foi por falta de fiscalização na Jacó do Alfogo? Não. Foi por causa que a enxurrada desceu na água, infiltrou no pavimento e retirou base do pavimento. Isso que aconteceu no Ribeirão São Paulo, em alguns pontos. A enxurrada que deu dia 17 de janeiro, desceu pela rua e danificou, levando muita parte da base da rua, das lajotas, e por isso que as lajotas afundaram. Em muitos trechos aí a empresa teve que acabar retirando todo esse lajota, recompondo o material da subbase, que é a areia, e recolocando a lajota. Isso que foi o que aconteceu. Se vocês subissem a Isabel Viviane, no dia da enxurrada também, no bairro Vila Isabel ali,
Também teve boa parte da rua ali, que também cedeu todo o calçamento ali. Foi por causa de que a chuva também, as bocas de lobo não deram conta, por causa que a chuva foi intensa em janeiro, ali de 17. A água começa a percolar por baixo do calçamento e extrai toda a areia que tem ali de baixo, e as lajotas afundam. Tivemos diversos pontos no município que aconteceu isso devido à chuva. E isso é um fenômeno devido à chuva. Ali também a parte de terraplanagem das calçadas não estavam prontas, né? E a água seguiu correndo o meio-fio e acabou correndo a erosão. E essas coisas acabam acontecendo devido à chuva intensa e a rua, principalmente, ali não estava pronta, né? Para esse tipo de fenômeno que aconteceu em janeiro. Eu só quero fazer uma comparação ali. Vocês vão fazer a faixa levada, pelo amor de Deus, pede para colocar a placa antes da faixa da lombada, porque aquela está depois, né? Sim. Estou aqui 3 vezes, não está vendo? Nós vamos Minha parte era isso. Sim, tranquilo. Falando então da obra de Rio de São Paulo, eu discordo com uma fala sua, porque primeiro você disse que ali realmente, na tubulação, teve um barro mole, depois foi trocado, foi colocado o rachão. Em defesa da população, aqui eu quero me manifestar, porque você disse que depois foi por causa que eles desrespeitaram a faixa, as placas, não podia passar e não podia passar e acabaram passando. Mas assim, o pessoal de lá reclamaram bastante. Por quê? Porque previsto era um tempo ali para terminar, pelo menos o que eles falavam, e acabou não terminando do tempo até que se aborreceram e passaram em cima. Mas os problemas que deu ali foi realmente como você falou. No meu entender, não foi por passar com um carro onde deveria passar ou não deveria passar. O problema foi porque o barro mole em cima da tubulação, não sei quanto estava fazendo, eu já vi que não ia dar certo, depois que foi botado as pedras, ou melhor, as lajotas, realmente não deu certo. Botaram o rachão, legal, parabéns por ter regularizado a obra. Outra coisa, como falou o Odelei, foi por causa das chuvas, em algum lugar, a gente entende onde é a chuva, que tirou a linha de baixo e deixou as lajotas. Isso aí o pessoal não reclama onde que realmente foi mal feito, que baixou, esse aí que é o problema. E se baixa onde tem os tubos, não é por causa que a população passou, porque eles não vão passar só em cima do tubo, passaram na estrada toda, baixou a tubulação. Então essa aqui é a minha fala. E como você falou ali da gestão passada que tinha problemas em obras, e você veio e arrumou, melhor, consertaram alguns problemas, é para isso que você foi contratado, é para isso que essa casa aprovou a contratação de você para fiscalizar as obras que a gente via que davam problemas. Que a gente não queria que continuava com esse problema, porque a gente vai sair na estrada e a gente ouve um monte de reclamação. Então, se tem alguém que está para fiscalizar as obras, a gente pede que fiscalize e que tome algum cuidado aí para não acontecer isso aí. Principalmente com conserto de calçamento, acontece muito, conserto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o pessoal vão se aborrecendo e vem cobrar de nós. Então, para que as gestões futuras não venham dizer de novo, gestão passada não resolveu o problema, então a gente peça que faça bem feito agora, para as outras gestões não ter que falar o que estão falando agora. Vou passar para a próxima obra. Vamos falar da próxima obra, então. Só um minutinho, vereador Branca não pedia a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Engenheira. Presidente, eu concordo com ela, vamos passar para a próxima obra. Primeira questão que eu vou questionar aqui, engenheiro, é a tubulação na 470, onde foi feito para resolver o problema. E a primeira pergunta, engenheiro, essa tubulação aí não competiria ao DENIT, haja visto que o DENIT é dono de 25 metros do meio da DER para o lado, e por que a prefeitura executou o serviço usando o dinheiro público do município? Sim, vereador, realmente ali faz parte da faixa de domínio do DENIT, né? Está dentro da faixa, essa obra vinha sendo cobrada há anos, né, do DENIT, e até então eles não tinham feito nada. Vi alguns ofícios, inclusive, feitos para o DENIT, nós cobramos, e não tinha sido feito nada. O Arão, na verdade, o nosso prefeito, ele entendeu que precisava ser feito alguma coisa de forma emergencial, devido inclusive às chuvas que a gente presenciou aí no dia 17 de janeiro, né? Então, ele fez sim por conta própria essa obra, porque não aguentava mais esperar do DENIT, por parte do DENIT essa obra. E eu acredito que vocês vão concordar comigo que é melhor
Quando o DENIT não faz, ou qualquer outro órgão, seja ele federal ou estadual, não faz, o município não pode ficar esperando para sempre, né? Enquanto os municípios estão sendo prejudicados. Então, sim, o Orão acabou executando essa obra com recursos próprios para amenizar uma situação de anos da população do bairro Estação. Então, eu quero fazer uma pergunta. O DENIT não vai incomodar a prefeitura por estar em cima da faixa de domínio? Não, nós Se pedimos, chegarem com um acordo? nós pedimos autorização. Nós pedimos autorização para uso da faixa de domínio. Vereador? Continuando a pergunta, engenheiro, Uhum. isso ali já que o Arão fez ali para solucionar o problema dos moradores ali, infelizmente não ajudou em nada. Muito pelo contrário, prejudicou. Que até a nossa base de bombeiro hoje está correndo o risco de desmoronar. Vai 2, 3 chuvas aí, ela vai descer, ela vai pôr ali junto com o barco. Né? Alguma providência ser tomada ali, porque em vez da água estar descendo, ela está ficando parada naquele trajeto ali. Então, qual a solução teria hoje, engenheiro, para isso? Então, depois do que aconteceu ali ao lado da sede dos bombeiros, como todo mundo viu, o DENIT realmente veio até a gente. Então, ali demorou, mas vieram, né? Então, ali eles realmente entenderam se tratar de uma obra emergencial, depois de tanto apelo, depois de tanto pedir, eles vieram e foi feita uma reunião, nós estávamos lá presentes, junto com o Orão, e agora eles colocaram à disposição para resolver aquela situação. Não era uma situação recente, também era uma situação antiga e ela não foi causada pela obra que a gente executou lá no trevo da estação, tá? Ela não foi causada por aquilo ali. Ela foi causada pelo assoreamento, na verdade. Realmente é uma junção de fatores, mas agora o DENIT se colocou à disposição, em conversa com a gente, a fazer aquela obra ali. E aquela obra eu te garanto que a prefeitura realmente não teria condições de fazer aquela ali ao lado dos bombeiros, porque ela é uma obra milionária, com certeza vai sair acima de 2, 3 milhões de reais. Então agora sim, em reunião com o DENIT, eles colocaram à disposição e disseram que vão fazer essa obra. Não nos passaram prazos, mas se colocaram à disposição e, junto com o prefeito, disseram que vão realizar a obra ali ao lado dos bombeiros. Veio cobrado também do Cristiano, liguei para ele semana passada. Mais preocupante é a sede dos bombeiros, né? Isso. Então, ali, hoje eu tive com a doutora, nossa jurídica, né, me acompanhou lá, e já vão mandar um ofício para Florianópolis para reforçar o conselho do executivo. Ali é questão de, o vereador falou a verdade, 2, 3 chuvas, vai junto à sede dos bombeiros. Então, o DENIT que se mexa, vocês, nós vamos fazer uma moção de apelo que precisa for, porque tem que ser urgente. Isso aí, me assustei, eu não tinha ido lá. Sim, já está bem complicada a situação lá, sim. Bom, mais alguém quer falar? Pode passar para o próximo assunto? Sim, perdão. Sobre essa obra ali, eu até quero aqui agradecer ao prefeito e também concordo com a fala da engenheira Tainara aí, é que todo mundo sabe que ele foi mais do que pedido para o DENIT, ele não atendeu, então mais do que justo o município gastar o dinheiro e fazer ali. Só que assim, a reclamação que eu continuo é que eu já botei uma indicação antes ali, é que a água está parada ali em frente àquelas empresas ali, então que tomasse alguma providência para resolver aquela situação ali, até porque, na minha opinião, antes de fazer o projeto, eu teria que ver que tinha um cano de gás ali, não dava para achar uma tubulação, teria que ver o que fazer mais e tome alguma providência para aquela água não ficar parada ali. Sim. Pode passar para o próximo. Posso passar? Então, agora eu vou passar para a obra do Wilson, da Vendaial, que realmente é uma obra histórica, é a maior obra que a Escurra já fez aí na história. É uma obra que está andando a passos muito bons, né? Tivemos alguns percalços, eu falava antes com o Odilei, tivemos alguns problemas no início da obra, o pessoal realmente não acreditava que ia acontecer aquela obra, eles estavam relutantes quanto àquilo, e foi complicado no início, todo mundo achou que a gente só ia comer terreno, né? Falar bem do português, só ia comer terreno e não ia fazer nada, no fim das contas, agora o pessoal realmente está vendo a obra acontecer, está vendo o asfalto sair, e está todo mundo muito contente pelo que a gente passa lá todos os dias, a gente está acompanhando as obras e o pessoal está realmente muito contente lá. Mas eu vou falar que no começo foi um pouco complicado, né? O pessoal entender realmente a dimensão daquela obra, porque ela é uma obra a nível de rodovia, né? Ela não é uma simples pavimentação. A drenagem dela foi pensada para daqui a 50 anos. As pessoas não vão ter problemas a
daqui a muitos anos não vão ter problema nenhum lá. Então, aquela obra ali, ela realmente está sendo muito bem executada, está sendo, meu Deus, a fiscalização nem se fala, a gente está indo lá assim várias vezes, durante o dia a gente sai no almoço, eu direi, a gente pega o nosso horário do almoço e vamos lá. E eu até me espantei que eu vi lá, na verdade, junto no gabinete do prefeito, um pedido de lombada, né, de faixa elevada lá para aquela rua, e eu fiquei um pouco assustada porque o projeto da Ruidal, ele está em uma lona gigante lá na nossa sala, tem 3 metros de comprimento, e lá estão as lombadas bem desenhadinhas, bonitas. Isso significa que vocês não estão vindo lá conversar com a gente na nossa sala, né? As lombadas, elas estão lá, nós até colocamos mais lombadas do que tinha no projeto, nós solicitamos, né? Então, volto a dizer que eu espero que vocês venham realmente até a nossa sala, ver os projetos, tirar dúvidas com a gente, até mesmo para a gente mostrar para vocês qual é o trabalho da engenharia, qual é o trabalho do planejamento. Alguém se manifestar? Vereador? A engenheira quer deixar bem claro para a senhora e para o engenheiro florestal ali que esse vereador aqui não está só para fazer crítica. Felizmente, eu tenho que dar os parabéns, eu tenho acompanhado o trabalho da senhora sim, lá para o Wilson, vocês têm acompanhado quase que diariamente, né? E quem dá os parabéns, a obra lá está sendo bem feita, né? E nós estamos aqui não só para criticar, para elogiar também o trabalho que está sendo bem feito, tanto por parte da engenharia, cuidando daquela obra ali para baixo, como do prefeito também. Eu gostaria de achar uma coisa, posso falar? Eu vi que algumas pessoas têm tido essas dúvidas. Lá está sendo passada a primeira camada de asfalto, tá? Somente a primeira camada, 3,5 cm. Depois, no final, quando tiver chegado até no final do trecho, vai ser passada a segunda camada de mais 4 cm. Do total, 7,5 cm de asfalto. Eu sei que algumas pessoas talvez tenham dúvidas. Questionado, ótimo. Isso. Questionado também. A engenheira também queria dizer quanto à obra do Wilson, muito bem conduzida, porque a gente ali como vereadores são os primeiros que são procurados, quase sempre, né? E eu não escutei nenhuma reclamação dos moradores e todo parte de engenharia, obras, então parabéns pela obra da nossa. Obrigada. Vereador? Boa noite a todos. Boa noite, Tainara, Odirley, por estarem aqui fazendo todos esses esclarecimentos. Eu e meu marido, conhecendo a obra, né, ali no Wilson, né, o asfalto, assim, o que falaram, né? Só que, gente, eu me assustei com uma coisa. Não são as pessoas de fora, mas são os moradores da nossa cidade. A velocidade que eles já estão andando ali, sabe? Não questiono nada de lombada, porque eu sei que o projeto, né, já olhei ele e tudo. Mas o nosso povo de Ashpura, por favor, vamos segurar um pouco, porque o pessoal das outras cidades respeitam, sabem que tem obras e vão devagar. Só que o nosso povo aqui, gente, né, um pouquinho mais devagar, para o povo poder trabalhar e não acontecer nada. Mas eu estou bem feliz com a obra, tá? E realmente é uma obra histórica. Muito obrigada, eu tenho muito que agradecer. Realmente essa questão ali da velocidade é uma coisa que quando a gente está lá, a gente comenta, o próprio encarregado da obra, o Pedro, ele fala, gente, eu nunca vi o pessoal correr tanto que nem aqui. Então, já em decorrência disso, se vocês passarem lá na obra agora, vocês vão ver que as faixas da travessia elevada já estão lá colocadas. As faixas elevadas não estão ainda, mas as faixas já vieram antes, né? A parte da sinalização. Então, se vocês olharem lá, só nesse primeiro trecho a gente colocou 4, tá? Só nesse primeiro trecho aí de 1 km e 300. Então, vamos fazer o pessoal segurar um pouco aí o pezinho no acelerador. Vereador Márcio. Só um esclarecimento aqui sobre aquele pedido que você viu lá de faixas elevadas ou lombadas ali, né? Foi eu que fiz, provavelmente você viu o meu nome lá, né? Que tinha minha assinatura. E vou explicar aqui o porquê que eu fiz aquilo lá. Eu estou conversando com um morador lá, esse Márcio, não vou citar o nome dele aqui, porque acho que não convém. Esse Márcio tem uma empresa aqui e estou preocupado com a velocidade que os carros estão passando aqui. Chamei o vice-prefeito aqui
falei com ele sobre lombadas e ele me garantiu que não vai ter lombadas. Eu disse, não, mas pelo que eu vi o projeto, ele entendi, ela vai ter lombadas. Eu disse, não, Marcelo, ele aqui me garantiu que não vai ter lombadas. Então, para via das dúvidas, eu vou fazer uma indicação para que coloque lombadas lá, mas é onde que eu sei que tem lombadas. Então foi por isso que eu coloquei lá. Tem sim, já estava previsto. Vereadora Rosângela. Bom, boa noite novamente. A primeira etapa vai ser até na casa ali do seu Debata lá, né? E daí já tem programação para a segunda leva? Como é que vai ficar? Ela vai ter mais ou menos essa mesma dimensão. Ela vai ter aproximadamente 1,3 km, 1,4 km. A gente decidiu dividir nessa extensão de trecho, porque fica muito melhor a execução. Ela fica realmente bem mais fácil para a empresa, fácil para a gente de observar, fácil para os moradores, porque assim, é muito complicado se tu mexe na via como um todo, por inteiro, né? Imagina tu mexendo 4,5 km, que é a extensão ali da rua. Tu mexer nela inteira, abrir buraco, deixar a tubulação na beirada, tu imagina o caos que isso poderia ser. Então a gente dividiu em trechos de 1 km, 1,2 km, 1,3 km. Então ela vai seguir nesse mesmo modelo. E falando sobre faixa elevada, a pintura, né, não somente ali na rua de Indaial, nós precisamos dar uma olhada que tem muitas faixas elevadas que precisam ser pintadas. Então tem bastante dificuldade nessa parte aí, e até mesmo as sinalizações, né? Tem muita sinalização faltando para ser colocada. Então isso também a gente tem que dar uma olhada nisso daí. Sim, até nós temos um projeto pronto, já com orçamento e tudo, para fazer a pintura com demarcação viária mesmo, né? Que é uma tinta especial para isso, né? Uma tinta de demarcação viária mesmo. Para pintura de algumas faixas, das ruas principais e tudo mais. Nós já temos isso aí meio encaminhado, acho que o pessoal vai dar andamento nessa. A nossa indicação é na nossa rua aqui, né? Como é bastante movimentada, o pessoal está estacionando dos dois lados, é muito difícil de passar aqui com o carro, então a gente fez a indicação para que seja colocada, pelo menos de um lado, a faixa pintada para não estacionar. Ela está falando da faixa amarela, mas Isso. é boa essa das tintas, porque tem aquelas tem umas que não só que eu viajo meio mundo, parece um carro, né? Sim, Depois tem que sim. pintar de novo. Sim, não dura nem 6 meses, já É, tem que pintar. Mas a própria lombada precisa ser pintada também, Sim, porque sim. está Ela complicada. precisa ser muito bem sinalizada, claro. Vamos à próxima então? Certo. Então, a próxima eu vou falar do nosso centro integrado de ensino, que fica lá no pavilhão, né, no Parque da Virtude. Nessa hora nós tivemos bastante problemas com a empresa, foi bem complicado de lidar, tivemos atraso na obra, foram feitas 3 notificações para a empresa e nós rescindimos o contrato. Nós literalmente rescindimos, não tinha mais como levar com a empresa da forma como estava, ela não cumpria com os prazos que nós colocamos e foi rescindido o contrato. A empresa era a FF, né? O que teve inclusive o seu dono assassinado na Ibirama, não sei se vocês souberam, no ano passado. Então, assim, nós tivemos realmente muitos problemas com ele, o contrato foi rescindido, foi feita uma nova licitação e essa semana deve estar terminando o prazo do recurso, nós já vamos saber qual é a nova empresa que vai assumir a obra. Essa não participa mais. Essa não participa mais. Essa vai ter um processo administrativo, multado, de dar torneio idônea. Esse é o tipo de empresa que a gente quer longe das obras públicas. Então, se tiverem alguma dúvida. Alguém quer se manifestar? Mas essa praticamente nem começou, né? Começou assim, né? Mas está. Boa noite, Ana. Obrigado pela presença. Ela chegou até o telhado, está coberta? Não, a cobertura não chegou a ser executada. Foi executada toda a estrutura pré-montada e as 2 lajes parciais. As 2 lajes não foram terminadas porque tem 2 vigas que a empresa fez na altura incorreta. Então a próxima empresa que vier já vai assumir isso, né? Já vai colocar, vai ter que refazer o console, que é o apoio, né, do pré-moldado, e já vai fazer isso para daí terminar as 2 lajes, tem toda a parte da cobertura, tem o piso de baixo, tem muita coisa. A obra está mais ou menos na metade, em questão de valores, porque o valor realmente entre cada obra, o valor mais alto é o pré-moldado, né? Então agora é a questão de piso, de levantar a alvenaria nos banheiros, toda a parte de acabamento e cobertura. Tá certo, obrigado. Não sei se vai já passar para saúde.
posto de saúde já, né? A É, próxima é a mesma empresa, não é? Isso. Também foi cancelado o contrato? Não, na unidade de saúde não foi cancelado, porque lá eles cumpriram, são equipes diferentes, né? O que a empresa alegou para a gente foi que eles tiveram problemas com a empresa fornecedora do pré-moldado deles. Né? Então, assim, eu falei, olha, tudo bem, a gente entende que vocês têm problemas, mas isso não pode afetar a gente, né? Tudo bem, cada um com a sua responsabilidade. E foram diversas conversas, e era só promessas, não, a gente vai retomar, não, a gente vai cumprir o prazo, não cumpriram, enfim, foi realmente rescindido. Sobre essa obra, tem mais alguma dúvida? Posso passar para ela? Alguma previsão para finalizar essa obra aqui do pré-moldado? Do centro integrado? do centro? Ela tem um cronograma de 4 meses, 4 a 5 meses. Então, a partir do momento que a nova empresa assumir, ela tem de 4 a 5 meses para finalizar a obra. Eu acredito que sim, esse ano essa obra, ela tem que finalizar, ela vai finalizar esse ano com a nova empresa. Mais alguém pode passar para a próxima? Vai passar para a próxima. Então, vamos lá. Agora, a obra da unidade de saúde do bairro Estação. Uma obra também que a gente teve sim alguns problemas, ela teve alguns problemas de atraso de cronograma, a empresa foi notificada e foi feita uma última conversa realmente sobre ou eles assumirem a responsabilidade, enfim, tomarem a obra de uma forma correta, seguir o cronograma, ou realmente teria rescindido, né, o contrato da mesma forma que foi com a outra obra. Então, agora eles colocaram uma equipe, se vocês passarem lá, todos os dias tem 4 ou 5 pessoas trabalhando lá na obra, eles estão terminando o reboco, agora toda a parte do reboco, mas sim, não vou, né, estou aqui para falar para vocês a real. Então, assim, essa obra teve sim atraso no cronograma, ela já era para estar quase finalizada, a empresa foi notificada e tudo mais, teve pagamentos controlados, segurados, até que eles assumissem a responsabilidade. E agora eles assumiram que vão terminar. Então, assim, já aviso vocês que foi a última chance dada para a empresa. Eu falei para eles também na última reunião, essa semana, eu falei, olha, no próximo vacilo realmente é tchau para vocês e sei lá onde vocês vão conseguir pegar a obra de novo. Porque, né, mas essa obra aí, ela está indo bem agora. Tá? Ela está na parte de reboco, depois tem toda a parte da cobertura também está pronta. A gente até trocou a cobertura porque ela era com telhamento todo cerâmico e madeiramento embaixo, né? O telhado convencional, a gente trocou para estrutura metálica por ser melhor, por ser uma coisa mais durável, por ser mais fácil de manutenção e tudo mais, né? Nós, a engenharia, avaliamos porque ele é um projeto pronto, ele é um projeto que veio do Ministério da Saúde, não foi um projeto elaborado pela Secretaria de Planejamento. Nós pegamos um projeto do Ministério da Saúde, realmente. Então, a gente realmente só pegou e licitou ele e agora está fazendo o acompanhamento da obra. Previsão, mais ou menos? A previsão esse ano também. Mais ou menos 4 meses. A previsão dela está para final de agosto. O cronograma dela atualizado. Final de agosto só tem que estar finalizado. Caso contrário, se surgir mais imprevisto, nós decidimos o contrato. Mais alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre essa obra, não. Eu gostaria de perguntar para vocês sobre a obra que está sendo feita no Monte Alegre, no descida que vai para Rodeio. Vocês andaram mexendo na tubulação, né? Como é que está essa obra hoje? Essa obra ela não está finalizada, tá? O que acontece é que a gente vai ter que fazer o levantamento da via como um todo, ali da Gregório Demarque, né, que é uma daquela rua, porque a gente colocou a tubulação, ela saindo ali da Nova Brasília, a gente está tentando eliminar aquele problema, que também é um problema de anos, é um problema recorrente, a gente sabe que quando chove muito, toda aquela região ali da Nova Brasília alaga, entra nas casas e tudo mais. E querendo ou não, isso é um problema, tanto de rodeio quanto de escurra. Tem gente que vai falar, mas é a parte de rodeio. Não, atinge sim as curvas, a gente sabe que atinge. Então, essa obra dessa tubulação que foi feita em parceria, foram 250 tubos, não é, Adriane? 250 tubos. Nós fizemos em parceria com a prefeitura, entre a prefeitura de Ascurra, entre a prefeitura de Rodeio e mais um loteador grande que vai fazer um grande empreendimento ali em Rodeio. Então, cada um deu 75 tubos ali, acho que deu um pouco mais, e nós executamos, a tubulação está pronta. E nós tivemos que atravessar, lá na Gregório de Marques, a gente fez a finalização dela, que a gente atravessou para realmente ela desembocar naquele valo que tem lá atrás. Então, o que falta realmente agora é a gente fazer essa finalização ali na Gregório de Marques. Né? Precisa de hora-máquina, aí vai necessitar também o serviço da Secretaria de Obras, tanto do nosso município quanto do município de Rodeio, para finalizar, para realmente levantar aquela rua e deixar ela toda niveladinha e arrumar, porque realmente agora não está
está finalizado.